Olá, eu acho que o meu primo foi substituído e sei quando isso aconteceu. Eu não sei o que fazer. Então, eu sempre fui muito próxima da minha prima, vamos chamá-la de Angela. Por termos a mesma idade, nossos pais, minha mãe e o pai dela são irmãos, passaram pelas mesmas fases conosco e, como tal, fomos mais ou menos criados como irmãos, devido ao tempo que nossas famílias passaram juntas. Tínhamos até casas no campo, no mesmo município, onde acho que isso aconteceu. E eu realmente não posso dizer isso à minha família, porque isso me fará parecer legitimamente louco. E uma parte de mim até duvida dessa lembrança. Mas ao mesmo tempo, sei no meu coração que é verdade. É um sentimento complicado, e essa memória veio à tona na semana passada, quando minha suspeita que eu tinha há anos foi mais ou menos confirmada. No inverno, há 16 anos, quando Angela e eu tínhamos 14 anos, nossas famílias estavam em nossas casas, a 20 minutos de carro uma da outra. Os pais de Angela e de seu irmão mais novo, meu primo, vamos chamá-lo de James, minha tia e meu tio, estavam indo esquiar uma manhã e eu queria ir também. Então passei a noite na casa deles, como sempre fazia quando íamos todos para o norte. O quarto de Angela tinha 2 camas de solteiro e o quarto de James ficava no fim do corredor. Toda a casa era em conceito aberto, de modo que o hall do quarto de Angela ao quarto de James não tinha paredes, mas era delimitado por 2 grades sobre as quais se avistava o andar principal, as salas de estar e jantar em conceito aberto. James é 4 anos mais novo que nós, e quando tinha 10 anos, ele era um típico menino irmão mais novo, é quase um desenho animado olhar para trás. Tipo, eu estou falando o constantemente nos incomodando. Colocando uma bomba fedorenta em um carro de controle remoto que ele colocaria em nossos quartos. Tentando ler o diário de Angela quando não estávamos em seu quarto. Apenas todas essas coisas. Mas nunca nada cruel, fora do comum ou sinistro, apenas um punhado enorme. O porão da casa de James e Angela estava cheio de armários e brinquedos antigos, e às vezes, nas raras ocasiões em que brincávamos de bom grado com James, íamos todos para o porão e tentávamos assustar uns aos outros. De qualquer forma, um dos brinquedos no porão era a típica boneca Raggedy Ann dos anos 60 ou algo assim. Acho que pertenceu ao meu tio quando ele era criança e depois a Angela quando ela era bebê. O nome dela era Trilly. Esqueci quem o nomeou. De qualquer forma, tenho vagas lembranças de brincar com ele quando éramos muito mais jovens e fingir que era nosso primo de 3º grau ou nossa filhinha. Mas desde então, ela ficou guardada no porão. Mas que grande material de pesadelo! Certo? Uma boneca assustadora, mole e sorridente. Então, na noite em que fiquei aqui, antes de irmos esquiar pela manhã, James, Angela e eu estávamos brincando no porão. E lembro que tentamos assustar James, fingindo que Trilly estava viva, ou algo parecido. Qualquer que seja. Fim do jogo. Jantamos todos com os pais. Depois assistimos a um filme em família e fomos dormir. James para o quarto dele, e Angela e eu para o quarto de Angela. Agora é isso. Angela e eu ainda brincamos sobre esta noite, e ela se lembra disso assim como eu. E é por isso que deixei minha hipótese de lado até a semana passada. Naquela noite, no meio da noite, comecei a me revirar e revirar. Acordei e percebi que Angela também estava se mexendo. Um de nós disse ao outro: "Você está acordado?" E o outro disse: "Sim." E percebemos que ambos não conseguíamos dormir, ou fomos acordados pela mesma coisa, ou estávamos apenas inquietos. Mas então, do outro lado do quarto, Trilly estava sentada na porra da cadeira da escrivaninha. Acho que foi Angela quem apontou isso. Vimos uma sombra, pensando que era uma pessoa. Surtamos e depois relaxamos um pouco quando vimos que era apenas a boneca. Mas então ficamos assustados de novo e pensamos, por que diabos essa porra de boneca está no seu quarto? Levantando-nos de forma assassina e indo até ela para pegá-la e jogá-la no quarto de James e arrancar dele o Cristo vivo, acendemos todas as luzes, acendemos a luz do corredor, atravessamos o corredor até o quarto dele e acendemos as luzes e vemos que ele não está na cama. Então descemos
O quarto da minha tia e do meu tio ficava no andar principal. Trilly ainda nas mãos de Angela, e ouvimos minha tia e James no banheiro. Acontece que James esteve doente nas últimas horas, e minha tia passou a noite acordada com ele enquanto ele vomitava no banheiro. E quando vimos a cena imediatamente, percebemos que James não tinha nada a ver com Trilly. Tipo, foi apenas uma daquelas situações realmente verossímeis em que podíamos dizer que James realmente não tinha ideia do que estava acontecendo. Nós até nos sentimos mal por ele. E ainda por cima, quando lhe contamos a história pela manhã, ele ficou tão assustado que ele não foi ao porão por um ano. De qualquer forma, parecia muito sincero. Então Angela e eu voltamos para o quarto dela, e pensamos, temos de certeza aguiada e de que não trouxemos isso aqui ontem à noite? Temos certeza? Devemos ter feito isso. De qualquer forma, embora estivéssemos realmente assustados, achamos que era explicável. Sabíamos que a boneca, obviamente, não subia as escadas como se fosse um filme de terror. Mas, como tínhamos 14 anos e tudo para o drama, e eu me lembro de termos a mentalidade de melhor prevenir do que remediar, chamamos o cachorro dela lá em cima, Bella, uma poodle preta mal comportada. Começamos a brincar de cabo de guerra com Bella, usando Trilly como brinquedo, e eventualmente Bella a despedaçou. Enfim, lembrança engraçada. Fazer o cachorro rasgar a boneca. Rimos e achamos que éramos durões e legais. Depois, voltamos para a cama. Na manhã seguinte, em vez de irmos todos esquiar, éramos apenas eu, Angela e meu tio, porque James ficou em casa com minha tia por causa da cólica estomacal. Mas quando acordamos, Angela estava agindo de forma estranha. Nada muito notável, apenas estranhamente quieta enquanto ela se movia pelo quarto para tirar as roupas das gavetas e se trocar. Ela não me reconheceu em seu quarto. Eu disse algo como, "Bom dia", quando ela me reconheceu, e ela olhou para mim, e depois voltou para suas gavetas e continuou se trocando. E ela estava olhando em volta de forma estranha. Eu também me lembro disso. Quase como se ela tivesse perdido alguma coisa, mas um pouco mais atordoada do que isso. Apenas se movendo de forma estranha. Então, ela desceu sem me dizer nada. Achei que talvez ela estivesse super grogue, mas ainda assim parecia muito estranho. Quando desci, ela estava parada na ilha da cozinha, passando manteiga nas torradas que meu tio havia preparado para nós. Lembro-me claramente de ter andado ao lado dela e da torradeira, puxando um pedaço de torrada dela, colocando-o no prato que havia sido preparado para mim, e quando mergulhei a faca no recipiente de manteiga, Angela deu um tapa na minha mão, forte, e olhou para mim e disparou. "O que você está fazendo? Não pegue coisas que não são suas." Fiquei chocado. Sinceramente, foi como levar um tapa no rosto. Ela nunca tinha falado assim comigo antes, e mesmo sendo como irmãos, eu ainda sentia aquele tipo de constrangimento mortificante que você sente quando alguém te critica por se comportar mal, mesmo que eu não estivesse fazendo nada de errado. Mas era a manteiga e o pão da família dela. Não sei. É isso que me lembro de ter pensado. Mas foi estranho e eu apenas disse, o quê? E então, ela não disse nada. Apenas passou manteiga na torrada. E eu murmurei algumas desculpas. Nós três então dirigimos até a colina de esqui. E não estou brincando. Angela e eu não conversamos durante todo o caminho até lá. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas não queria perguntar com o pai dela no carro. Então, quando chegamos à colina de esqui, fomos esquiar só nós dois, e no teleférico durante a primeira corrida, reuni coragem para dizer, "Ei, fiz algo errado? Sinto que você está realmente bravo com eu, ou algo assim." E ela se virou para olhar para mim e ficou confusa. Não é amigável, nem caloroso, nem reconfortante, mas confuso. Era quase como se eu fosse um estranho, e ela olhasse para mim como se dissesse, "Desculpe, quem é você? Por que está falando comigo?" E ela respondeu de forma formal, "Desculpe, não faço ideia do que você está falando." A distância em sua voz era realmente estranha, e comecei a pensar que talvez isso tivesse a ver com o incidente da boneca na noite anterior, ela estava tentando estender a pegadinha, e foi ela quem colocou a boneca na cadeira,
Ou ela se sentiu culpada por termos arruinado a boneca da família e ficou ressentida comigo por fazer parte disso. De qualquer forma, quando chegamos ao topo do morro, ela desceu rapidamente esquiando e não esperou que eu subisse novamente, e acabamos esquiando separadamente. Eu me senti estranho e envergonhado, como se tivesse feito algo errado. Acabei esquiando com meu tio, que me perguntou o que estava acontecendo conosco, e eu apenas disse que não sabia. Então, depois do nosso dia esquiando, ele me deixou na casa de campo da minha família e seguiu para casa com Angela. Durante todo o resto do ano letivo, estávamos na 9ª série, Angela e eu realmente não nos falamos. Foi muito triste. Éramos como irmãs antes, mas melhor porque na verdade não éramos irmãs, mas primas, e por isso éramos como melhores amigas relacionadas. Sério, estávamos muito próximos. E isso realmente me bagunçou. Eu senti como se ela tivesse me transformado em um fantasma. Eu mandava uma mensagem para ela e ligava para sua casa, mas ela estava sempre bem, ou com Jessica, sua melhor amiga. Eu atribuí isso ao fato de ela ter me superado. Isso realmente foi uma merda. Mas, para ser sincero, foi uma mudança tão chocante e tão radical que fiquei mais confuso do que magoado. Conversei com minha mãe sobre isso, e ela me explicou como pode ser difícil ser uma adolescente. Mas no verão seguinte, estávamos novamente em nossos chalés, e nossa família fez um churrasco, e convidou minha tia e meu tio, Angela e James. Eu tinha visto Angela em eventos de família algumas vezes desde então, e ela simplesmente me ignorava e passava o tempo todo mandando mensagens de texto, que era o que eu esperava desta vez. Com certeza, foi isso que aconteceu na primeira parte do churrascão. Mas então, quando a comida ficou pronta, ela veio ao meu lado enquanto estávamos preparando nossos hambúrgueres na mesa de condimentos, e disse: "Oh meu Deus, lembra daquela noite em que Bella arruinou o trilho?" E fiquei tão chocado com seu tom amigável, por ela agir como se estivesse retomando uma conversa que estávamos tendo, que apenas olhei para ela e disse: "Sim, isso foi uma loucura." E disse: "Sim, isso foi uma loucura." E ela disse: "Sim, que engraçado. De qualquer forma, como você está?" Novamente, realmente diferente e formal. Eu quase não conseguia entender o quanto o tom dela estava alterado, como se nunca tivéssemos nos conhecido. Na verdade, ela parecia tão alegre e gentil que pensei que ela estava zombando de mim. E nosso relacionamento desde aquele churrasco continuou assim mesmo. Ela começou a falar mais comigo, mas eu fazia referência a piadas internas ou maneiras que costumávamos ser ou coisas que costumávamos fazer, e ela nunca se agarrou a nenhuma delas. Fiquei preso entre pensar que ela tinha me superado e pensar que ela estava com vergonha de nossa proximidade antes ou algo assim, e estava tentando seguir em frente. Conversei com minha mãe sobre isso e novamente ouvi o discurso sobre como as adolescentes podem ser realmente cruéis e estranhas, às vezes. Então, até os 22 anos, éramos assim. Bons um com o outro, conversando às vezes, não tão próximos. E aprendi a não tentar agir como se fôssemos todos próximos ou como se tivéssemos sido próximos. Conversei com meus amigos sobre isso também, e eles disseram que era normal que as amizades mudassem assim. Mas algo parecia errado sobre isso. Sinceramente, comecei a me sentir louco por me apegar tanto a essa memória de antes de Angela. Então, quando tínhamos 22 anos, nos distanciamos. Desta vez, foi mútuo e natural. Mudei de cidade, ela ficou noiva e se tornou corretora de imóveis, e simplesmente não tínhamos o que conversar. Foi gradual, e não percebi muito. O que nos leva a 8 anos depois, na semana passada. Eu estava viajando pela Islândia. Eu tive que estar lá, muito aleatoriamente, para uma conferência workshop que estava conduzindo para o trabalho, e transformei isso em férias. Aluguei um carro e decidi que iria atravessar a ilha de carro depois que a conferência terminasse e ficar na parte leste e explorar um pouco. 4º dia da minha longa viagem de 7 dias. É meio da tarde e estou com fome. Estou dirigindo há 3 horas e não encontrei nenhum sinal de civilização, e faltavam 80 quilômetros até a próxima cidade. Mas então, vou lá. Um pequeno posto de gasolina. Loja geral. Café. Perfeito. Ah, porra.
Eu literalmente não consigo acreditar que estou escrevendo isso. Isso me faz parecer maluco. Mas aqui vou eu. Estaciono no pequeno estacionamento para 3 carros. Saio do carro, piso no cascalho, o céu é branco, amplo, há montanhas ao meu redor, campos, ovelhas. O ar está fresco. Sério, no meio do nada. Subo os degraus de madeira frágeis, abro a porta e ouço o som da porta tocar. Um homem sai da sala dos fundos e me cumprimenta. E o lugar é fofo. Há um pequeno menu escrito à mão acima da caixa registradora e perguntei a ele, em minha patética mistura de islandês e inglês, se poderia comer a torrada de gravlaxa. Ele é muito simpático e gentil e diz que sim. Pergunta se eu quero um café. Eu digo, sim, por favor. Blá, blá. Ele me liga na caixa registradora. E eu vou sentar na única mesa que eles têm e espero minha comida. Eu olho em volta. É principalmente uma loja de suprimentos de pesca com alguns mantimentos em geral. O homem abre a porta do quarto de onde veio. Suponho que seja a cozinha. E diz o pedido para a senhora lá atrás, que parece estar preparando alguma comida. Imediatamente eu paro. Está pirando, Ângela? Ou pensei que fosse. Agora, lembre-se, eu não via a Ângela há cerca de 8 anos. Desde que o pai dela faleceu quando tínhamos 23 anos, e porque eu mudei de cidade, simplesmente não tínhamos motivos para nos vermos de verdade, especialmente depois de crescermos tão distantes. Então, meu Deus, é a Ângela. Ela está trabalhando em um pequeno armazém aleatório no meio do nada na Islândia. Mas espere, pensei. Não? Obviamente, esta não é a porra da Ângela. Ângela é corretora imobiliária na minha cidade natal. Eu obviamente saberia se ela morasse na Islândia, haha. Certo? Eu realmente não uso mídias sociais, mas nas vezes em que uso, ela aparece aqui e ali. Mas acho que não o suficiente para aqui confirmar que ela ainda morava na minha cidade natal. Mas de qualquer forma, ela se parecia tanto com Ângela que fui direto até a caixa registradora e toquei a sineta e o cara voltou e quando ele abriu a porta consegui dar outra olhada nela e meu coração disparou. Um calafrio se espalhou pela minha cabeça. Foi 100% Ângela. Meu primo completo. Então, olhando por cima do ombro dos rapazes, direto para a Ângela, eu sorrio e digo, Ângela, oh meu Deus! E antes que ela pudesse responder, a porta se fechou novamente. E o cara do caixa deu um grande sorriso, um sorriso simpático e amigável. E também pareceu surpreso, e apontou por cima do ombro. E depois para mim, como se dissesse, vocês dois se conhecem. Esperando que ela saísse da cozinha, fui até trás da caixa registradora. O convite estava implícito no cara, e ele colocou o braço para trás para abrir a porta para mim, ou para Ângela, que ambos esperávamos que ela estivesse fazendo. Caminho até mim também. Quando ele abriu a porta, ela estava de cabeça baixa novamente, cortando legumes. Entrei pela porta e disse, Ângela, Ângela, sorrindo, pensando que ela ainda não tinha me visto ou percebido quem eu era, considerando todo o contexto. Ela olhou para mim e então rapidamente, como se evitasse meus olhos, olhou para baixo. Ei, ela disse baixinho, para a tábua de cortar. O que diabos estava acontecendo? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela disse. Sinto muito, ok? O quê? Ela repetiu e continuou. Sinto muito, ok? Mas não podemos conversar. Na verdade, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu estava olhando nos olhos da minha prima, que eu não via há muito tempo em alguma porra de barraco qualquer na Islândia, e ela estava agindo de forma nervosa e com medo. Abri a boca para protestar e ela disse, preciso que você vá embora. Depois chamou o nome do cara e disse algo em islandês. Ela sabe falar islandês? O cara entrou, seu comportamento totalmente diferente, quase como se ele fosse um segurança. Ele apontou para meu café e torradas que estavam prontos, pegou-os nas mãos e me conduziu para fora da cozinha, e eu percebi que não era mais bem-vindo. Ou eu não era bem-vindo, ou estava em perigo, ou ambos. Parecia mais o primeiro. E também não acho que o cara tivesse ideia do que estava acontecendo. Acho que ela deve ter dito algo para ele como, não conheço essa pessoa.
essa pessoa é maluca, ou algo assim. Era assim que ele estava agindo comigo. Entrei no meu carro, dirigi 5 minutos pela estrada e parei. Milagrosamente tive atendimento e liguei para minha mãe e contei tudo a ela. Ela meio que riu de mim e disse Manny Patient, 2894. Obviamente não era a Angela. E brincou sobre eu fazer uma pobre mulher islandesa se sentir extremamente estranha. Mas com base na reação do cara quando eu disse o nome dela era Angela. E o jeito que ela falou comigo e pediu desculpas e disse que não podíamos conversar. Tipo, ela me conhecia também. Eu contei tudo isso para minha mãe e parecia maluco. E ela basicamente disse: sim, estranho. Acho que ela pensa que eu estava inventando a parte do pedido de desculpas. Contei isso a todos os meus amigos, quando ainda estava na Islândia, e todos reagiram como minha mãe. A essa altura, ainda me restavam 4 dias no país e continuava com vontade de voltar ao café Mercado Geral. Mas não o fiz. Comecei a pensar que talvez a mulher pensasse que eu era outra pessoa. Mas então continuei voltando. Mas espere, essa pessoa era a Angela. Seu nome, seu corpo, seu rosto, como se eu simplesmente não soubesse o que fazer. O cara entrou, seu comportamento totalmente diferente, quase como se ele fosse um segurança. Ele apontou para meu café e torradas que estavam prontos, pegou-os nas mãos e me conduziu para fora da cozinha, e eu percebi que não era mais bem-vinda. Ou eu não era bem-vinda, ou estava em perigo, ou ambos. Parecia mais o primeiro. E também não acho que o cara tivesse ideia do que estava acontecendo. Acho que ela deve ter dito algo para ele como: não conheço essa pessoa é maluca, ou algo assim. Era assim que ele estava agindo comigo. Entrei no meu carro, dirigi 5 minutos pela estrada e parei. Milagrosamente tive atendimento e liguei para minha mãe e contei tudo a ela. Ela meio que riu de mim e disse Manny Patient 2894. Obviamente não era Angela. E brincou sobre eu fazer uma pobre mulher islandesa se sentir extremamente estranha. Mas com base na reação do cara, quando eu disse o nome dela era Angela. E o jeito que ela falou comigo e pediu desculpas e disse que não podíamos conversar. Tipo, ela me conhecia também. Eu contei tudo isso para minha mãe e parecia maluco, e ela basicamente disse: haha, sim, estranho. Acho que ela pensa que eu estava inventando a parte do pedido de desculpas. Contei isso a todos os meus amigos, quando ainda estava na Islândia, e todos reagiram como minha mãe. A essa altura, ainda me restavam 4 dias no país e continuava com vontade de voltar ao café Mercado Geral. Mas não o fiz. Comecei a pensar que talvez a mulher pensasse que eu era outra pessoa. Mas então continuei voltando. Mas espere, essa pessoa era a Angela. Seu nome, seu corpo, seu rosto, como se eu simplesmente não soubesse o que fazer. Isso me leva a 2 dias atrás, anteontem, quando voltei ao Canadá, onde moro. São 8 horas da manhã e estou a caminho do trabalho. No meu carro. Acabei de pegar um café. Exausta. Não estou pensando em Angela. Pensando na minha roupa lavada, nas minhas contas, no que vou fazer para o jantar. O trânsito está ruim e o dia está horrível lá fora. Meu telefone toca. É um número aleatório. O texto diz: Ei, é a Angela, como foi sua viagem? Não tenho notícias dela há 8 anos, exceto pelo nosso desentendimento na Islândia, se é que houve. Não como você está? Não estou com saudades de você. Não muito tempo sem falar ver. Também não havia postado nada sobre minha viagem nas redes sociais. A menos que você fosse um amigo meu, você não sabia que eu estava lá. Ligo imediatamente para minha mãe, que segue Angela no Instagram, e peço que ela dê uma olhada no perfil dela. Com certeza, Angela, para surpresa de minha mãe, está postando histórias da despedida de solteira em que ela está em Miami. Ela não está na Islândia. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...